Boa noite. Obrigado pelo convite, pastor Marcelo, bispo JB, Lucas Zanata. Eu nunca me considero digno de estar aqui. E agora fiquei mais preocupado ainda, que normalmente eu não sei exatamente o que eu vou falar, e aí eu fico mais preocupado quando eu ouço o Guilherme Shelby falando na minha frente. Ainda mais porque além da mensagem importante, além do ensinamento, ainda tem stand-up. E ele disse que não, mas é competente nisso. E de repente você se programa para falar alguma coisa, e aí você ouve a mensagem dele, e isso desperta em você o desejo de falar outra coisa. Então eu vou mudar o meu discurso e vou falar outra coisa. Vejam só que ele trouxe aqui os riscos do socialismo e como o socialismo agride a família. Mas aí eu fico me perguntando como é que alguém pode tentar agredir a família. Agredir a família é agredir o próprio Cristo, o próprio exemplo de Cristo. Cristo que veio ao mundo para nos salvar, veio fazer o seu sacrifício por nós. Podia ter vindo de todas as formas do mundo, mas nasceu humilde e nasceu de um pai e de uma mãe. De um pai e de uma mãe. Ele honrou essa família. Logo na manjedoura, ali, pobrezinho, recebeu a visita dos reis magos que trouxeram lá presentes para ele, ouro, incenso, mirra, que tinham significado, que representavam a realeza, o sacerdócio e o sacrifício. E esse cara honrou pai e mãe. Esse cara nasceu pobre, nos ensinou o valor da humildade. Seguiu seu pai, seguiu sua mãe, aprendeu o ofício com o pai, o ofício de carpinteiro. O filho de Deus era carpinteiro e aprendeu o ofício com seu pai. Seu pai lhe ensinou esse ofício. Ele trabalhou com seu pai. Coisa mais bonita do que isso. Aprendeu o ofício com o pai, trabalhar com o pai. E a mãe? A mãe mudou os desígnios de Deus, porque em Canaã faltou vinho. E aí Maria recorre a Cristo e ele acha que não é chegada a hora dele. Mulher, não é chegada a minha hora. E o que ele faz? Atende a mãe. Ele faz o milagre, opera o milagre. Cristo ensinou para nós o valor do trabalho. Cristo ensinou para nós o valor da família. Como alguém pode querer destruir a família? Isso é perverso. Fico imaginando o que seria da minha vida sem a família. Porque diversas vezes eu recorri às orações da minha mãe. O que eu seria sem as orações da minha mãe? O que eu seria sem a minha esposa? Não estaria em lugar nenhum. Que quando eu disse, vamos comigo para o interior do Nordeste, vamos comigo para o interior de Pernambuco, vamos morar comigo num lugar onde só chega água 2 dias por semana, ela foi. Você lava a cisterna comigo? Lavo. Você tira as cabras e os bodes de dentro de casa? Tiro. E lá ela estava. Quando eu disse, vamos para a Amazônia, ela foi. Quando eu ia para as obras lá, ficar destacado, ela saiu do emprego para cuidar do meu filho. Olha o sacrifício dessa mulher. Quando eu fui para a missão do Haiti, estava lá ela orando por mim, me dando força, me incentivando, e me incentivou a vida toda. Quando eu tive câncer, quem cuidou de mim foi a minha esposa, que cuidou dos meus curativos, que me levava para a radioterapia. Não estaria onde eu estou se não fosse ela.
não estaria onde eu estou sem as orações da minha mãe. Que toda vez que o bicho pegou, mãe, ora por mim. Ora por mim, mãe, que eu estou com câncer, eu estou pensando em trancar matrícula aqui no IME. Último ano do Instituto Militar de Engenharia, eu descobri que estava com câncer. Digo, vou trancar a matrícula, ano que vem eu volto. E ela disse, não, nada disso, eu vou orar. Você vai ficar bom. Você vai fazer seu curso, você não precisa trancar a matrícula e voltar no ano que vem. Você vai ficar curado. E de fato, fiquei curado, fiz o curso. Terminei o semestre do tratamento com 9,74 de média e terminei meu curso em primeiro lugar. Aí uma vez eu estava extremamente amargurado onde eu estava, eu era diretor do DENIT, queria sair de lá, vi muita coisa errada. E aí a minha mulher disse para mim, se prepara que uma hora vai abrir um concurso de consultor da Câmara e você tem que fazer. E ele não tinha sido aberto. E não é que esse concurso abriu. E a minha mãe me chama para almoçar e diz assim, meu filho, se prepara para fazer esse concurso. Porque eu estou sabendo que ele abriu e eu queria que você fizesse. E eu falei para ela assim, mãe, eu não vou fazer esse concurso porque ele é super difícil, só tem 2 vagas para o Brasil inteiro e eu não vou dar conta de estudar e eu não vou ter como passar porque são 2 vagas só e eu estou trabalhando 13, 14 horas por dia. Ela, não, estuda porque Deus vai te ajudar. Eu disse, mãe, olha só, Deus vai me ajudar, mas vai ajudar também quem está estudando, quem está se esforçando, quem está trabalhando, quem tem isso como projeto. Deus é justo. E minha mãe vira para mim, você não entende nada das coisas de Deus. Parece o presidente quando chega para mim e diz assim, você não entende nada de política. Eu acho que eles estudaram na mesma escola. Minha mãe chega para mim e diz assim, você não entende nada das coisas de Deus. Aprenda uma coisa, a bênção, a graça, não depende do seu merecimento, depende da misericórdia. E se Deus tiver misericórdia de você, você vai passar. Foi o suficiente para me convencer. Digo, tá certo. Vamos lá, vou fazer essa prova. E fiz. E achei que tinha ido mal na primeira fase, não queria fazer a segunda. E aí sai o ranking, né, na internet, para você consultar a nota, você pega o seu resultado e vai na internet ver sua classificação. E só os 28 primeiros iam ter a prova objetiva, que era a segunda etapa, corrigida. E quando eu olhei a classificação, já estava lá em 60. Digo, não vou fazer a segunda prova não. Segunda etapa não vou fazer não. E a minha mulher disse, você vai fazer, você tem que ter fé, vai fazer. Eu digo, não vou fazer, olha só 28 vão passar, eu já estou ali em 60, 70 no ranking. Ranking de internet não é de Deus. Não acreditem. Ranking da internet é igual pesquisa do Datafolha. Não acreditem. E aí a minha mulher chegou, você tem que fazer a prova. Eu digo, não, é domingo de Páscoa, eu vou perder o domingo de Páscoa. Não, vá lá fazer. Eu digo, pô, mas eu já estou fora. Não está não, esse ranking é mentiroso. Vou te mostrar que é mentiroso. Ela cria um perfil fake, bota uma nota impossível. E 2 minutos depois tinha umas 20 notas maior que a dela. Eu me convenci, é mentiroso mesmo. E aí eu fui lá fazer a prova, e aí eu passei no concurso, fui o primeiro colocado desse concurso. Então, o que seria de nós sem a família? O que seria de mim sem a minha mãe? O que seria de mim sem a minha esposa? E aí tem um grupo, tem uma corrente que quer botar a família em risco, que não gosta. A gente não pode aceitar isso. E aí eu vi o Guilherme falando o seguinte, que a gente tem que ficar preocupado com a escola. E cá para nós tem mesmo. Cadê as mães aqui? E os pais? Muito bem.
que uma mãe, o que um pai quer, no final das contas, da escola? Ele quer que seu filho tenha ferramentas. O que é a escola? É uma grande loja de ferramentas. Você, quando entra na escola, entra com uma sacola vazia. Alguém te dá uma sacola vazia. E ao longo da sua trajetória na escola, seja no ensino fundamental, no ensino médio, no ensino superior, no ensino profissionalizante, os professores, os bons professores vão te dando ferramentas e você vai colocando essas ferramentas na sacola. Na sacola. Muitas vezes você recebe uma ferramenta que você não faz a menor ideia do que para que aquela ferramenta serve, mas você coloca na sacola, às vezes sem saber para que ela vai servir. Quando chega no final, e isso é o desejável, chega no final da sua trajetória, você está com essa sacola cheia de ferramenta. Talvez você ainda não tenha percebido para que essas ferramentas servem. Quando você vai para o mercado, quando você termina o seu ciclo, você se depara com os desafios da vida, com os desafios impostos pelo mercado de trabalho, aí você se lembra, eu tenho uma ferramenta que resolve esse problema, e a escola serve para isso. O que todo pai, que toda mãe quer, é que o filho tenha perspectiva, tenha esperança, tenha futuro. A gente não pode permitir que esse futuro seja subtraído, porque a escola tem que ser o local para dar a ferramenta, para dar para o filho a perspectiva de ele poder ter uma vida melhor até do que o pai teve, para ele avançar mais, para ele andar mais. A gente não pode deixar a escola ser dominada, porque a escola tem que ser um local onde se forma a competência, onde se complementa a família na formação do caráter. E isso é a fundação da sociedade. No final das contas, o que a gente precisa? O que o mercado está querendo? Habilidades. Se a gente não entender que o mercado vai exigir habilidades, a gente vai enfrentar a situação que nós estamos enfrentando hoje. Sobram vagas para pessoas qualificadas, então não tem gente qualificada para preencher essas vagas no mercado de trabalho. E tem um monte de gente desempregada. E essas pessoas que estão desempregadas não tiveram oportunidade, elas não têm ferramenta. Nenhum pai, nenhuma mãe quer que o filho chegue no final sem as ferramentas, e é por isso que os pais têm que estar atentos. E que ferramentas são essas? A habilidade de se comunicar, de ler, interpretar texto, de escrever, dominar o seu idioma. E o que é pior, hoje em dia o mercado está indo além, você tem que dominar outro idioma. Requisito matemático é fundamental. O mercado quer saber se o profissional tem condição de resolver um problema. Se, quando confrontado com um problema grande, ele consegue quebrar esse problema em partes menores e consegue resolvê-las. O mercado quer saber se você consegue se relacionar, se você tem habilidade de comunicação interpessoal. O mercado quer saber se você domina minimamente as finanças. E o mercado quer saber se hoje você domina a tecnologia de informação, se você programa. A boa notícia, a criança aprende tudo. O que você ensinar, ela aprende. O que você impor de desafio, ela supera. Ela aprende idioma, aprende melhor do que a gente. Ela aprende a programar? Aprende. Ela se acostuma ao videogame, ela passa de fase. Se você estimular ela a passar de fase no estudo, a passar de fase na matemática, a passar de fase na redação, a passar de fase no idioma, ela vai passar de fase. Quem mexe no celular é minha filha. Eles aprendem tudo. E a gente precisa dar perspectiva para esse jovem, porque é muito bom quando ele sai e está preparado para o desafio. Quando a formação é sólida. Aí passa aquela sensação de dever cumprido. Agora, se houver o adormecimento, eles vão ser tragados aí pela guerra cultural. Nós vamos perder esse jovem. E o que me preocupa é o seguinte, esse ano vai ser decisivo. Esse ano vai ser decisivo. Nós temos uma batalha esse ano que é mais do que simplesmente um pleito. Para mim é uma guerra do bem contra o mal.
Eu acredito que o bem sempre vence. Mas acontece o seguinte, Deus é o Deus do impossível. O possível você tem que fazer. Deus chegou para Lázaro e disse, levanta-te. Mas alguém teve que arrancar a pedra. Ele falou, vai lá, arranca a pedra. Ele podia ter mandado a pedra sair. Sai, pedra. Agora Lázaro, levanta, sai. Não, não. Arranca a pedra. Agora Lázaro sai. E depois que Lázaro saiu, agora vai lá e tira a atadura dele. Ele podia ter mandado, a atadura cai. Não, não, não. Não mandou, não. Vai lá e tira a atadura. O que ele está dizendo? O impossível deixa comigo, eu faço. Agora o possível vocês vão fazer. Quando eu penso no que a gente está passando, eu tenho que lembrar de Samuel. Porque até aqui o Senhor nos ajudou. Imagina que quanta coisa nós enfrentamos, né? Enfrentamos uma recessão brutal na Argentina, que subtraiu exportações industriais brasileiras. Aliás, olha o que a Argentina está passando, e está passando por ter tomado o caminho errado. Nós enfrentamos o desastre Brumadinho, enfrentamos a crise do Covid, enfrentamos a crise hídrica e agora estamos enfrentando a guerra da Ucrânia. O pessoal quer botar essa conta toda em cima de uma pessoa só, de um cristão só, do presidente da República. Engraçado que hoje a gente vive um momento onde os preços subiram e o investimento caiu. Toda vez na história do mundo que o preço subiu, o CAPEX subiu. Pela primeira vez, o preço subiu e o investimento caiu. Ou seja, temos um problema do lado da oferta. Os preços estão pressionados no mundo inteiro, os países estão intervindo na economia, desarranjaram as cadeias de produção. E a gente aqui está sobrevivendo, está andando. Nós tivemos uma liderança forte, nós tivemos um presidente que clamou a Deus o tempo todo. E aí eu faço a comparação com Samuel, porque os israelitas passaram também por momentos difíceis. Perderam batalhas para os filisteus. Roubaram a Arca da Aliança. Levaram a Arca da Aliança embora, que simbolizava a presença de Deus no meio do povo de Israel. As pessoas ficaram com a fé abalada. Não sabiam no que acreditar. Alguém questionou. O que a gente faz agora? Será que devemos adorar deuses pagãos? Mas Samuel teve a liderança para conduzir os israelitas. Clamou a Deus. Eu vi o presidente clamando a Deus várias vezes. Eu vi profecias se cumprindo. O povo de Deus se unindo, por exemplo, pela causa do André. A união do povo de Deus agora é fundamental. É muito importante. Para que a gente vença essa batalha, para que o bem triunfe, a gente tem que fazer o que está a nosso alcance, a gente tem que fazer o possível. O que Deus fez? Confundiu os filisteus. Os israelitas venceram, reconquistaram os seus territórios, a Arca da Aliança. Samuel ergueu a pedra da ajuda. E disse, até aqui, Deus nos ajudou. Deus nos ajudou. Tem gente que fala, né? Poxa, mas esse cara é esquisito, ele fala palavrão, ele é grosso. Aí eu me lembro de algumas coisas. Primeiro, Deus deu um comando para Moisés construir uma casa no deserto. Engraçado, não mandou construir casa na praia, era no deserto. E Moisés não sabia de que ele ia fazer a casa. Aí Deus disse para ele, você vai fazer a sua casa de acácia. Conhece a acácia? Acácia é uma madeira dura, torta, difícil de arrumar, de aplainar, de deixar ela alinhada. Gente, a madeira é dura, a madeira é torta, mas é a madeira escolhida. Foi a madeira que Deus escolheu. É engraçado esse negócio de aparência. Porque Samuel foi à casa de Jessé para ungir um rei. Esse aqui? Não, não é não. Esse aqui? Também não. E ele escolheu Davi. Era o último.
Estava lá cuidando das ovelhas. Aliás, sempre cuidou das ovelhas com carinho. E Davi errou? Errou muito. Davi cometeu pecados terríveis, se arrependeu. Salmo 51 é um pedido de perdão. Mas era o escolhido. Era o escolhido. E foi um grande rei. Por isso que ele é tão citado. Davi foi um grande rei. Então nós temos uma batalha pela frente, porque enfrentamos tantos desafios, mas a gente está saindo do outro lado. A gente está saindo do outro lado, vencendo a guerra contra a corrupção, que é uma chaga que assolou o nosso país. A gente está saindo do outro lado, contratando investimento, concluindo obras paradas, levando água para o Nordeste, fazendo a regularização fundiária, aprovando o marco do saneamento, contratando saneamento básico. Tem gente que quer a volta daquela turma. Essa mesma que é contra a família. Não dá. Nós temos que trabalhar. Nós temos que fazer a diferença. Nós temos que fazer o possível. E deixa o impossível na mão de Deus. Porque o bem sempre vence o mal. O bem sempre vence o mal, e não vai ser diferente. É um exercício de fé. E mais uma vez a nossa fé está sendo testada. Eu recebi uma missão que desafia a minha fé. Vai lá para aquela terra ali, vai concorrer. Mas Deus não desafiou Abraão, disse, vai Abraão. E ele não conhecia o caminho também. Deus testou a fé de Jó. Deus está testando a nossa fé. Agora nós temos que trabalhar, nós temos que fazer o possível. Porque nós não podemos perder essa batalha. Porque se nós perdermos essa batalha, quem vai sofrer são as próximas gerações. São as crianças que não podem ser erotizadas na escola. Não podem ter uma carga ideológica na escola. A gente tem que dar na escola é ferramenta, a gente tem que dar na escola esperança, a gente tem que dar na escola é futuro. O Brasil tem tudo para ter um futuro brilhante, as novas gerações, as próximas gerações têm tudo para ter um futuro brilhante, mas isso depende do nosso trabalho. Isso depende da nossa fé. Isso depende da união do povo de Deus. Isso depende da nossa oração, isso depende do nosso jejum, isso depende da misericórdia. E aí nós temos que pedir a Deus misericórdia, nós temos que orar, nós temos que jejuar e nós temos que trabalhar. Vamos em frente, porque eu acredito no futuro desse país. E eu acredito no trabalho de vocês e eu acredito no nosso Senhor.